Evangelho de Jesus, em João, capítulo 5, a partir do versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. Depois disso, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem, que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhes: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Quem crê que estas são palavras do Senhor para a nossa vida? Faz um sinal assim. Amém. Você que fez esse sinal, pode expressar esta fé aplaudindo esta palavra. E glorifique ao Senhor. Glórias, aleluia, ao Deus Pai, Filho e Espírito Santo, o único Deus. Ele, só Ele é digno de receber toda a honra e todo louvor. Agradecemos, Senhor, por Tuas palavras. Os amados podem sentar-se, aleluia. Meus amados, vocês viram aqui que tem um homem em destaque. E ele, vou dizer para você, que representa todo aquele que precisa de um milagre. Talvez esteja te representando, caso você sinta que a tua vida está travada, que você vive uma espécie de paralisia, que você precisa sair deste lugar, que você precisa de passos diferentes e novos, que possam te trazer dias melhores, já que hoje você não tem muitas razões para estar feliz. Você vai ver ao longo desta mensagem que este homem não representa somente estes, mas também os de outra categoria, que eu não quero falar agora, vou deixar para o decorrer da mensagem. Os que se sentem assim, pode entender que ele tinha pelo menos 3 razões para, obviamente, não estar satisfeito com o que vivia. Talvez a gente tenha aqui, ouvindo esta mensagem, ou quando ouvirem a mensagem gravada, gente nesta situação. Observem que ele tinha uma enfermidade. E esta enfermidade travava a vida dele. Note que a Bíblia não diz exatamente que ele era um paralítico, mas diz que ele tinha uma enfermidade. Como ele estava naquele lugar, e a gente viu que ele não podia sair dali, a gente precisa e pode até entender que era sim uma paralisia, tal qual o que acontece hoje na vida de tanta gente que quer sair do lugar, que quer mudar sua história, mas se sente ali preso, paralisado. Ele também estava num lugar indesejado. Quem é que gostaria de estar num lugar onde só se via cego, coxo, paralítico, gente chorando, sofrendo? Exatamente como muitos não estão no lugar onde gostariam de estar. Não moram no lugar que gostariam de morar.
não estão acompanhados daqueles que gostariam de estar. Não trabalham onde gostariam de trabalhar. E por aí vai. Então é um lugar triste. É um lugar em que, tendo oportunidade, sairiam dali correndo. Não sai, não se mexe, porque não dá. Você vê que ele tinha uma outra questão que tanta gente tem, porque, é claro, ele nesta situação se sentia só. E aí você vê que tinha um monte de outras pessoas ali, mas mesmo assim, ele estava sozinho, porque não havia ninguém por ele. A solidão não é somente a ausência de pessoas, mas a pior das solidões é aquela em que, mesmo estando acompanhado, você se sente só. Para sair deste lugar, você se sente só, quando precisa de dias mais alegres e mais felizes. E ele, olhando para todo lado, não via ninguém que pudesse ajudar. Ele se sentia desprezado, porque ele mesmo diz assim: olha, quando agita as águas ali, eu nem vou entrar tanto nesse mérito, se a água curava ou não curava, vamos deixar isso para outro dia. Fato é que os que estavam ali acreditavam que um anjo descia naquele lugar, agitava as águas, e o primeiro que chegasse lá era curado, e ele, nessa esperança, a única que ele tinha, passou 38 anos esperando acontecer alguma coisa que não acontecia. Quando Jesus pergunta para ele: o que queres que eu te faça? É claro que não é porque Jesus não sabia se ele queria ou não ser curado, é óbvio que não. Mas é uma pergunta que cabe a cada um de nós. Como se Jesus nessa noite estivesse de fato olhando para nós, como estava naquele dia, e perguntando a mesma coisa. Por que Jesus perguntou isso se era tão óbvio? É porque na resposta que ele deu, mostrava aquilo que ele tinha na sua alma. E Jesus não somente sabe, mas quer ouvir de cada um de nós o que a nossa alma revela através das nossas palavras, ou o contrário, que é melhor, né? O que as nossas palavras revelam sobre o que está na nossa alma. Note que o versículo 6, Jesus aparece ali, e como você lê no versículo, ele viu este deitado, e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse: queres ficar são? Qual foi a resposta dele? Não foi sim ou não, mas foi: Senhor, o problema meu aqui é que ninguém me ajuda, porque eu preciso de alguém. O versículo 7, né, fala isso, olha, não tenho homem algum, ou seja, uma expectativa em alguém, é algo que todos que têm essa expectativa como ele, de que alguém algum dia em piedade possa fazer algo pela pessoa, é o pior estado espiritual que uma pessoa pode chegar. Porque Jesus estava diante dele, mas ele não sabia quem era Jesus. Queridos, esse versículo, ele vem para quebrar um pensamento que tanta gente tem. É que muita gente pensa que precisa descobrir um lugar para ter um encontro com Jesus. Por isso que tem tanta gente procurando pelas denominações religiosas. Mas o que a gente vê aí é que Jesus foi ao encontro dele. Então o importante não é descobrir o lugar certo, mas é estar diante daquele que é o único certo
para consertar a nossa vida. Quem é? Fala para mim. Jesus. Importa é que Ele vai ao encontro. Ele foi ao encontro de Maria Madalena. Onde? Bem, num lugar onde ela tinha 7 demônios. Ele foi e passou pela rua onde estava o cego de Jericó. Como é que ele estava lá? Simplesmente sentado, largado à beira do caminho. Ele foi ao encontro do apóstolo Paulo. E onde que ele estava? Ele estava perdido numa religião que assassinava cristãos. Ele foi ao encontro de Nicodemos, quando este estava mergulhado numa falsa religiosidade. Então posso dizer uma coisa? Jesus já veio ao teu encontro. Aleluias. Aleluia. No lugar onde você está, vivendo o que você está vivendo, mesmo sem saber ao certo quem é Jesus, Ele já veio, Ele já está diante de você. Mas sabe qual é o nosso problema? É que muitas vezes nós não conseguimos enxergar Jesus. Muitas vezes nós não temos uma dimensão exata daquilo que Ele pode fazer por nós, e então nós ficamos dando desculpas e falando da nossa vida, como estava esse homem, que naquele lugar recebe não menos que o próprio Senhor Jesus diante dele, perguntando o que ele gostaria que fosse feito. Então, eu creio e gostaria que todos aqui também crescem, que como aquele homem foi curado, cada um aqui também vai ser, em nome do Senhor Jesus. Quem crê pode dar um glórias a Deus, pode confessar um aleluia. Porque é no lugar que você está, Ele vem. Agora, amados, presta muita atenção, porque quando Jesus vai trabalhar na vida daquele homem, é como aprender com isto, como Ele quer trabalhar na minha vida e na tua também. Porque você vai ver a partir do próximo versículo 8, pode colocar na tela, que Jesus vai dar uma ordem a ele. Eu vou chamar esta ordem de primeira ordem. É uma ordem gostosa de receber. Sabe, é aquela do tipo assim, olha, está lá em cima da mesa, pode levantar e comer. É uma ordem boa. Jesus dá uma ordem para ele, diz assim, levanta daí. Ele não está sugerindo, olha, eu acho que você deve levantar. Ele simplesmente diz, levanta. Ele diz mais, toma a tua cama e anda. E tudo que ele teve que fazer é obedecer, porque aquilo era bom, aquilo ia trazer uma diferença incrível na vida dele. Saiba que esta ordem, Jesus pode dar para mim e para você a qualquer momento. E quando você obedecer, quando você levantar, e quando você tomar a tua cama, e quando você andar, os teus próximos dias serão os melhores da tua vida. Aleluia! E aí vai a partir do próximo versículo dizendo o que ele fez depois que levantou. No versículo 9 diz, logo aquele homem ficou são, tomou a sua cama e partiu, e aquele dia era sábado. Então os judeus disseram, aquele que tinha sido curado, é sábado, não te é lícito levar a sua cama. Por que eles falaram isso? Porque nós também muitas vezes ouvimos, quando estamos num caminho de cura, quando recebemos um milagre do Senhor Jesus da nossa vida, vai ter sempre alguém para apontar para você e mostrar algum erro que você está fazendo.
vai querer tirar a alegria do encontro com Jesus. Por que muita gente para no caminho da fé? Porque apesar de ser curado, começa a andar e recebe palavras que querem fazer você voltar para aquele lugar. Mas ele respondeu assim: aquele que me curou, ele próprio disse, toma a tua cama e anda. Em outras palavras, estou nem aí com o que vocês estão falando de mim. O que me importa é que teve um homem que me mandou levantar, e sabe de uma coisa? Eu não levantava há 38 anos, mas naquele dia eu ouvi aquela voz e aqui estou, pulando e saltando de alegria. Isso é que me importa. Importa, irmão, é o que Jesus está fazendo na tua vida e não o que estão dizendo de você. Quem crê, pode dar um glórias a Deus. Irmão, se eu ficar prestando atenção naquilo que dizem de mim, eu não caminho mais. Não adianta levantar e andar um pouquinho, se daí a pouco eu vou parar, porque alguém disse o que eu não queria ouvir. Amém? Amém? Aleluia! Tá, e ele foi bem pra caramba, porque ele disse, estou nem aí com o que vocês estão falando. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse, toma a tua cama e anda? E aí você vai ver que ele nem sabia quem era. Ele fala, o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, em razão de naquele lugar haver grande multidão. Ponto. Então eu volto para aquele ponto. Irmãos, Jesus está fazendo grandes obras em todo lugar. No lugar onde você está, na tua casa, no teu trabalho, no caminho por onde você está andando. É que a gente não entende bem como ele quer fazer. Ou muitas vezes, a gente para na primeira parte, na primeira ordem. É muito fácil levantar e andar quando o poder de Deus está sobre a nossa vida. É a coisa mais deliciosa receber uma bênção grande, experimentar um milagre, ter uma renovação no corpo, ser presenteado com uma ordem. Jesus dá uma ordem e ele recebe um presente. Mudou tudo. Mudou tudo. Jesus tem se apresentado na vida de quem ele quer mudar tudo. E na primeira ordem, ele tão somente tinha que ouvir e crer, e o milagre aconteceu. Mas no versículo 14, você vai ler assim, você vai perceber que tem uma segunda ordem. Você vai perceber que a obra de Jesus é completa na nossa vida. Talvez você, irmão em Cristo, que está tão necessitado de um milagre, talvez você, irmão em Cristo, que enfrenta uma certa enfermidade, talvez tudo que você queira é ser curado. Talvez você, meu irmão em Cristo, que vive numa família desfuncional, repleta de problemas, de toda a ordem, financeira, de relacionamento, problemas com a fé, problemas de todo tipo. Talvez tudo que você esteja esperando de Jesus é que Ele nesta noite se coloque diante de você e te dê esta ordem. Pode levantar, pode tomar essa cama, pode sair daí, porque o teu trabalho, tua família, tuas finanças e tua saúde já está restaurada.
Glórias a Deus. Aleluia. Eu também quero. Mas no versículo 14 ele vai dar uma segunda ordem. Ele diz, o versículo diz, que depois Jesus encontrou-o no templo e disse para ele assim: eis que já estais são. Aí vem a ordem: não peques mais. Eu tinha certeza que eu não ia ouvir glórias a Deus aqui nessa hora. E esse que está saindo agora está meio forçado. Se você quiser, guarda aí, irmão. Não tem importância não, né? Mas se você repensou e quer dar um aleluia, pode dar, pode dar. Nossa, como é gostoso ouvir um aleluia da igreja, né? No amor ou na dor, né? O problema nosso, irmãos, é que a gente adora, a gente ama a primeira ordem de Jesus, levante e anda. Mas a segunda a gente não quer saber muito não. Nos nossos dias, o que você mais encontra é gente correndo atrás de uma cura para suas paralisias de toda espécie. Gente que sente que está com a vida travada e precisa ouvir de Jesus a ordem de levantar e andar. Mas infelizmente, são poucos os que se empenham em cumprir a segunda ordem. É porque parece que o pecado saiu da moda. Que moda? A moda dos antigos. Parece que pecado é coisa dos antigos. Que a igreja moderna, a igreja que você vê hoje, se manifestando entre nós, não estou falando de uma denominação só não, de todas. Parece que não tem mais importância esta segunda ordem de Jesus. Mas Jesus é o mesmo. E a palavra dele para este homem é a palavra para todos nós nessa noite, com ou sem aleluia. Com ou sem aleluia, você tem na primeira ordem Jesus satisfazendo um desejo do paralítico. Mas nessa segunda ordem, Jesus está manifestando um desejo dele para o paralítico e para nós. E esse desejo de Jesus vem através de uma ordem. Porque ele diz: eu posso te curar. Eu posso trazer uma cura maravilhosa sobre o teu corpo. Mas sabe o que esse versículo quer dizer? Que Jesus não quer apenas curar o nosso corpo, mas Ele quer também restaurar a nossa alma. Aleluia! E muita gente está ficando satisfeito só com a cura do corpo, com a bênção financeira, com um dia melhor que vem da parte do Senhor, mas não está se empenhando em obedecer essa segunda ordem de Jesus. Porque enquanto a primeira ordem diz respeito à nossa prosperidade, a segunda ordem diz respeito à nossa santidade. E eu quero, segundo as inspirações do Espírito Santo, ser tão claro com a igreja nessa noite. E dizer que nós não estamos aqui apenas para sermos obedientes à primeira ordem do Senhor Jesus, mas sobretudo, entender que a graça de Jesus sobre nós, ou seja, não bastando o que Ele fez por nós na cruz do Calvário, trazendo para nós um caminho de salvação, permitindo que a gente pudesse receber salvação apenas por crer naquilo que Ele fez, Ele também tem derramado graça sobre nós todos os dias, nos pequenos detalhes da nossa vida. Se você parar e observar, Ele tem te sustentado. Aleluia. Você está fraco,
e é Ele quem te levanta e permite que você caminhe um pouco mais. Aleluia. Você está com a alma batida, angustiada, confusa, não vê pessoas te ajudando. Olhando para os resultados, você fala, sei não. Mas Ele permanece ali. Ele permanece olhando para você. Ele permanece passando pelos tanques de Betesda da nossa vida, se importando com você e derramando poder, graça sobre a tua vida. Mas quando chega na segunda ordem, quando chega na hora da gente fazer o que Ele quer de nós, quando a gente precisa entender que a cura do corpo, Ele mesmo faz, é a parte dele, e Ele com o seu poder já realiza. Eu não sei se você sabe, mas qualquer coisa que você esteja vivendo agora, que está te fazendo sentir que você está num lugar triste como aquele, no estado em que ele estava, Jesus pode te tirar daí agora mesmo, aleluia. Mas por que Ele vai te tirar daí? Para você continuar vivendo uma vida conturbada? Por que Ele vai dar a grande bênção desejada por você já há tantos anos, 38, sei lá quantos anos, você está esperando essa grande bênção, essa virada na tua vida? Por que você receberia esta bênção se você decidisse se entregar ao pecado? Nós não podemos ser do tipo que aceita a cura, a bênção, a vitória e ao mesmo tempo resolva por nossa conta. Quer dizer, a hora que chega a parte que nós é que temos que fazer, a hora que Jesus dá uma ordem para que a gente abra mão, para que a gente renuncie do pecado, aí, o que a gente faz? Muitas vezes, a gente faz muitas vezes, não estou dizendo que está fazendo agora, mas o que muita gente faz? Recebe a bênção, é curado, tem a vida transformada, começa a andar, e com estas perninhas que estão andando, vai para onde? Vai para onde? Vai para onde? O que Jesus fala? Não peques mais. Você acha que Jesus estava falando aí de quem conta uma mentira ou de quem fala um palavrão? Ora, irmãos, isso todo mundo faz. Não diminuindo jamais o valor do pecado, nós temos que entender que quando Ele diz não peque mais, Ele queria dizer para aquele paralítico que ele não podia viver no pecado que ele vivia antes. Qual? O pecado de não conhecer Jesus, o pecado de não ter uma vida com Deus, o pecado de depositar a sua confiança em seres humanos. E o que Ele queria do paralítico? Agora que você está curado, agora que você pode andar, agora que você tem o teu corpo do jeito que você queria, eu agora te ordeno, não peques mais, porque, e aí que está. É bom falar disso? Não é, a gente não gosta, mas tem um detalhe. Quem está falando é Jesus? Não sou eu. Eu não estou inventando isso e não quero passar medo para ninguém. Até porque eu mesmo tenho esse temor. E é coisa que faz a gente ter que parar mesmo, ter que pensar mesmo, ter que entender mesmo que é uma ordem. Mas ao mesmo tempo Ele diz, eu não quero que você peque mais, porque senão pode te suceder alguma coisa pior. Irmão, pior do que ser paralítico, pior do que ser desprezado, e pior do que viver num lugar daquele jeito. O que é que pode acontecer? O que Jesus estava querendo dizer com isso? Estava querendo dizer que muito pior do que ter uma vida ruim agora, aqui no lugar em que você está,
é você ter uma eternidade comprometida pelo pecado. Aleluia. Quem entendeu? Faz assim para mim. Quem entendeu pode dar um glórias a Deus? Nem que seja meio forçado, mas está aí. É isso. Glórias a Deus mesmo. Porque para resolver o problema de pecado em nossa vida, o Senhor já fez tudo o que Ele podia fazer. Amém? Qual é a nossa parte agora? Entender o que Ele quer de nós. Ele quer a nossa vida totalmente curada. Ele quer curar. Aliás, Ele está derramando cura aqui nessa noite. Aleluia! O poder de Deus está aqui, porque onde há 2 ou 3 pessoas reunidas em nome de Jesus, Ele está em nosso meio. Amém. Quem veio aqui em nome de Jesus? Faz um sinal. Bem, eu já contei muito mais do que 2 mãos. Muito mais do que 3 mãos. Eu fico pensando que se aquele homem nem sabia quem era Jesus, não imaginava o que poderia acontecer na vida dele naquele dia, e Jesus aparece ali com uma conversa que ele não estava nem entendendo, mas teve a sua vida transformada. Eu imagino você que veio nesta noite para ter um encontro com Jesus. Aleluia! Esse encontro, irmãos, já pode acontecer antes de vir para cá. Porque o poder do Senhor Jesus não se limita a paredes. Amém? Quem entendeu? Quem entendeu? Não se limita a paredes. Afinal de contas, né? Aquele homem que ficava ali, nunca saía dali para ir no templo que ficava ali do lado. Tinha uma festa lá. Né, irmão Roberto? Tinha todas as razões para ele sair dali e ir para lá. Mas ele ficava ali. Por quê? Porque não tinha outras condições. Até que Jesus chegou. Amém? Jesus chegou na tua vida? Então pode ficar de pé. Nós vamos orar agora. E vamos não somente receber sobre a nossa vida o presente. Vamos voltar a crer que não é por merecimento, não é pelos caminhos em que passamos, não é pela companhia que nós tivemos, enfim, não é por nada que tenha acontecido antes de Jesus olhar para você. Mas quando Jesus olhou para você, é como quando ele olhou para Mateus. Onde ele estava? Ele estava metido na corrupção dos publicanos. Você acha que ele saiu de lá para conhecer o homem que estava na boca do povo? Não, ele continuou lá. Mas quando Jesus passou por ali, colocou os olhos nele, alguma coisa ia mudar. Aleluia. Quando Jesus colocou os olhos em você, irmãos, você me desculpe a minha franqueza, mas vou ter que falar, porque está aqui. Não sei o que ele viu em você. Bem, você pode falar o mesmo para mim. Também não sei o que viu em você. Eu também não sei. Mas ele viu alguma coisa em mim. E tudo o que ele quis foi que eu respondesse a uma pergunta: o que você quer que eu faça para você? E nós não devemos pensar que é uma pergunta óbvia, porque Jesus não queria ouvir simplesmente: eu quero que o Senhor me cure. Se fosse isso, ele nem perguntaria, mas ele precisa saber o que se passa dentro de nós. Porque a cura que ele quer fazer, irmãos, não é somente aquela que é vista por todos. Então, se você está passando por uma dificuldade tremenda e que muitas pessoas estão olhando e entendendo o quanto você está sofrendo,
Deixa eu te falar que Jesus, ele não vai fazer só o que todo mundo está vendo. Todo mundo via aquele homem ali naquela situação. Aliás, não só ele, os outros também. Mas o que se passava dentro da alma dele, esta é uma parte que Jesus quer curar, que Jesus quer restaurar, que Jesus quer tratar. Jesus não apenas cura, mas transforma. Aleluia. Quando o vaso está nas mãos do oleiro, ele não somente toma uma nova forma, mas ele toma também uma nova essência, porque ele passa a agradar a Deus. Aleluia. Talvez muitos aqui nessa noite estejam tão necessitados da cura física que nem pensam no quanto precisam ser restaurados e curados na alma, espiritualmente, por dentro. E a ordem de Jesus é clara. Levantar e andar é algo que quando Ele dá a ordem, Ele mesmo faz. Mas não pecar mais, não ter mais essa loucura pelo pecado, não querer mais viver no pecado, não querer mais se entregar ao pecado, não admitir viver mais sem saber o que significa o pecado. O pecado é que separa o homem de Deus, faz separação. Por que Adão e Eva foram expulsos do paraíso, se não pelo pecado? Por que o trabalho foi instituído sobre nós? É por causa do pecado. Por que uma mulher tem dores de parto? É por causa do pecado. Por que Israel foi dominado pela Assíria? É por causa do pecado. Por que Judá foi dominado pela Babilônia? É por causa do pecado. Se a gente continuar nessa onda de vamos ser curado, vamos buscar vitória, vamos dar bênção, e não se importar com o tipo de vida que nós vivemos, é como não aceitar a responsabilidade que a graça traz sobre a nossa vida. Então deixa eu te falar mais claramente. O Senhor derrama a graça sobre você, mas isso não significa que você não tem a tua parte para fazer. Eu falei que o pecado estava fora de moda porque nem bem eu exatamente vivi esse tempo em que a igreja tinha esse perfil mais rígido em relação ao que era pecado. Tinha coisa que nem pecado era, e os irmãos dos tempos mais antigos evitavam porque entendiam que era pecado. Eles viam Deus em todos os lugares, não somente nos lugares alegres, mas eles viam Deus quando estavam sozinhos. E por causa disso se preocupavam. Bem, eu estou falando de alguns do tempo antigo, nem sei se eu estou falando de todos. Na verdade, nem importa isso. O que importa é que a igreja do Senhor Jesus, nos nossos dias, precisa voltar a se preocupar com aquilo que verdadeiramente pode fazer alguém ter uma vida pior. Para que não te suceda coisa pior. Quem disse isso? Jesus. Agora você acha que ele disse isso porque quer que você volte para aquele lugar de sofrimento? Não, é porque ele quer te tirar de lá e deseja que você nunca mais volte para aquele lugar. Aleluia. Não somente isso. Jesus quer te curar. Entenda, Ele olha para você. Ele não se importa com o lugar onde você está.
Ele se coloca diante de você, Ele pergunta o que você quer que Ele faça por você, e Ele tem poder, graça, virtude, misericórdia e amor para realizar esse milagre. Amém, irmãos? Quem que não quer isso? Até eu que sou mais besta, né? Claro, todos nós queremos. Glórias a Deus. E Ele tem feito isso. Ele tem transformado vidas. Ele tem trazido um novo tempo para muita gente. Posso dizer que não são todos os que são gratos, os que conseguem compreender de onde saíram e onde estão. Mas aí é outra história, vamos deixar para outro dia, vamos deixar para outra mensagem. Porque esse homem me mostra que quando ele saiu dali e foi abordado por aqueles que queriam desmerecer o que Jesus havia feito na vida dele. Entenda, irmãos, com você e comigo é a mesma coisa. Jesus olhou para você, te chamou, te curou, falou contigo, deu uma ordem boa, você obedeceu, foi curado, começou a andar. Gente que estava completamente perdido um tempo atrás, hoje está muito diferente. Gente que queria tanto realizar um desejo, hoje realizou. Quem fez isso? A povo de Deus? Claro que não. A igreja? Não. O pastor bonitão aqui? Esse bonitão saiu sem querer, né, irmãos? Entendam. Não é porque é cabeçudo que... mas não foi, viu? Também não foi. Você acha que foi esse irmão aí que está do seu lado, que ora muito e por causa dele você foi abençoado? Não, não foi. É porque Jesus te viu no lugar onde você estava. E você vê que interessante, tinha tanta gente lá, né? Jesus olhou para um só. Vê se não é igualzinho o que acontece com a gente. Tanta gente poderia estar no lugar onde nós estamos. Tanta gente poderia ter recebido as bênçãos que nós já recebemos, mas ainda não receberam. É porque Jesus olhou para nós. O que a gente tem que fazer agora? Sair, andar, essa parte boa agora. Quando começaram a dizer, viu? Sabe, irmãos, é a estratégia de Satanás usar pessoas para fazer com que você pense que não foi Jesus quem fez. É estratégia de Satanás. Aliás, ele está sempre querendo inverter aquilo que Deus fala. Quem que disse para esse paralítico levante e anda? Não foi Jesus? Por que insistiam tanto com ele? Mas quem é esse homem aí? Quem é esse tal aí? Eu não sei quem é. Mas não, quero saber quem foi. Não sei quem é. Então não foi ninguém. Eu acho que a conversa era essa. Igualzinho a serpente fez com Adão e Eva lá no episódio da fruta proibida. O que foi que Deus disse? Que não pode comer? Ele disse que não pode comer. Imagina, não é bem assim. Ele disse isso porque ele não quer que você fique mais inteligente, mais poderoso do que ele. E o mais incrível, logo os primeiros acreditaram nessa conversa de Satanás. Irmão, quando Jesus está diante de você e ele realiza algo na tua vida, preste bem atenção, não deixe que nada, nem ninguém faça invalidar o poder de Jesus sobre a tua vida. Amém? Não, é ele. Esse homem eu nem sei como é que foi o resto da vida dele. Me pareceu que ele pode ser tomado como um exemplo para nós. Primeiro, porque ele era muito verdadeiro e quando conheceu Jesus, não ficou mais olhando para um e para outro. Os religiosos que se aproximavam dele questionando, ele já botava para correr. Só sei que ele me disse, levanta e anda. Quando ele encontra Jesus no templo, e Jesus dá essa segunda ordem para ele, avisando, olha, pode ser que aconteça algo pior se você resolver se entregar para o pecado.
Sabe o que aconteceu? O último versículo 15 diz assim, que aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curava. Aleluia. Sabe a melhor coisa que nós podemos levar em nosso coração a partir desta palavra? Você que está aí vivendo uma situação difícil, você que está aí precisando de um novo tempo, você que está com a vida travada, sofrida, triste, num lugar que você não quer, com pessoas que você não quer, enfrentando um problema que você não quer. Nessa noite Jesus te chamou aqui para te curar. Aleluia. Eu vou chamar a todos que precisam de uma cura para vir à frente aqui e se apresentar, não diante de mim, mas só para que num ato de fé você se aproxime mais, espiritualmente falando, do Senhor Jesus. Nós vamos orar por você aqui. Eu creio que esse poder que foi derramado sobre aquele homem é um poder que Jesus tem para derramar sobre a tua vida também. E você precisa levantar e andar. E se você precisa levantar, tomar a tua cama e andar, então levante-se do seu lugar, vem para cá, num ato de fé. Não é porque Jesus está mais perto aqui de mim do que aí no banco onde você está, não é por isso. É um ato de fé. É um gesto, é uma atitude. É um movimento que você faz. É dizer, partindo do teu coração, que você crê que Jesus te chamou aqui nessa noite para te dar esta ordem de restauração de corpo. E eu quero te lembrar que duas foram as ordens, e que a segunda diz respeito ao teu espírito, diz respeito à tua alma. Irmãos, eu quero perguntar a todos vocês, de que adianta ter um corpo saudável? De que adianta ou adiantaria ter uma conta gorda num banco qualquer? De que adiantaria se você recebesse do Senhor tudo o que você mais deseja em relacionamentos, em posses e até em ministério? Por que não? Até em ministério. Se você recebesse tudo do Senhor Jesus, mas a tua alma permanecesse ferida, doente, de que adiantaria ter tudo e não ter a verdadeira paz, a verdadeira felicidade, a verdadeira alegria? De que adianta ter tudo, mas não conseguir levantar de manhã com segurança, sabendo que você tem um Deus que te segura nas mãos, que conduz a tua vida, que abre portas quando elas estão fechadas, e fecham os lugares por onde você não deve entrar. Um Deus que cuida de você, um Deus que te guia, um Deus que faz parte da tua vida. Ele não é uma entidade distante, inatingível, mas é alguém que com todo o poder veio nesta noite, bem pertinho de você, olhou para a tua situação, e sabendo o que estava no teu coração, tão somente quis ouvir de você: você quer que eu faça algo por você? Você quer que eu faça algo por você? E o que você tem para dizer, irmão? Porque aquele homem que não conhecia Jesus,
Teve que falar que ele estava esperando por alguém, mas esse alguém não aparecia, mas você não. Você já sabe que as tuas expectativas não podem estar em pessoas. Mas quando as tuas expectativas estão em Jesus, Ele tão somente agora vai realizar uma obra completa na tua vida, porque Jesus não somente cura o teu corpo, mas Ele também restaura a tua alma. Aleluia. Então baixa a tua cabeça, fecha os teus olhos, sinta Jesus à tua frente, entrega o que está dentro de você para Ele. Vai dizendo para Ele agora: Senhor, eu esperei no meu marido, mas ele não apareceu. Senhor, eu esperei na minha esposa, esperei que ela me compreendesse, me perdoasse, mas ela não perdoou. Senhor, eu esperei que os meus filhos reconhecessem o que eu fiz por eles, mas eles não reconheceram. Senhor, eu achava que alguém estaria comigo para me ajudar nesta batalha financeira, mas não apareceu ninguém. E Jesus, Ele já sabe que você está pensando assim. Eu tenho uma boa notícia para você, irmão, é que ele não estava pensando certo, mas Jesus não se importou com isso não. Talvez você já tenha pensado muita bobagem a respeito da tua casa. Talvez você já tenha pensado muita coisa que não tem nada a ver com o plano de Deus para a tua vida. Talvez você muitas e muitas vezes já sentiu que Deus não tinha nada contigo, que Ele não estava se importando com a tua luta. Ou quem sabe até você já havia perdido todas as esperanças. É porque o tempo vai passando. 38 anos, irmãos, não é fácil. Mas nós sabemos que 8 também não é. Muitas vezes 8 dias para nós, irmãos, para aquele que está vivendo, o verdadeiro problema é muita coisa. Quantas pessoas estão chegando ao ponto de desejar nem ter mais a própria vida, de sacar a própria vida, porque já não tem mais esperança. Nessa noite, o Deus de poder, o Deus da graça e misericórdia, esse Deus que se importa comigo e com você, Ele sabia que você estaria aqui, e Ele se aproximou. Agora, Ele já está te dando esta ordem: levanta, anda. E na outra ordem, não peques mais. Ele espera de você um esforço. Ele espera que você, é como Ele explicou lá: aquele que quer vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Não entre nestas ideias de que um crente é blindado de todo mal, irmãos. Se você automaticamente, por levantar as mãos para Jesus, já estivesse livre de todo mal, por que Jesus te ensinaria a orar e pedir que você fosse livre de todo mal? E me livra de todo mal, amém, não é? Não, é porque nós estamos num mundo em que o mal está circulando nossas vidas em todo o tempo, em que o inimigo das nossas almas só está esperando uma pequena brecha para remover as tuas esperanças e para anular o poder de Deus sobre você. Mas essa noite nós estamos aqui para observar que aquele homem, a partir do momento que recebeu um toque de Jesus em sua vida, ele não quis saber de mais nada, só quis saber que era Ele, que era Ele, que era Ele, que era Ele, só Ele. Senhor Deus e Pai amado nosso,
Quantos irmãos estão aqui à frente do teu altar? Quanta gente se identificando com aquela vida, a vida daquele homem que, naquele lugar tão ruim, com uma vida tão miserável, tão necessitada, recebeu do Senhor uma graça. E nesta noite, nós todos que estamos aqui, já reconhecemos quão grande é o teu poder. Eu quero orar ao Senhor nesta hora. Sim, primeiro, para que todos aqui que necessitam desta cura, deste milagre, desta vitória, receba, em nome do Senhor Jesus. Mas eu tenho um outro pedido, é uma outra oração. Eu quero orar, Deus querido, pedindo que o Senhor visite o nosso interior nesta hora. Pelo operar do Teu Espírito Santo, entre e toque o nosso espírito. Fortaleça, Senhor, a cada um que aqui está espiritualmente. Trate do nosso coração, do nosso interior. Dê forças para cada um de nós, Senhor, para que o vício, para que o desejo obsceno, para que o desejo de viver longe do Senhor, sem te conhecer, sem ter responsabilidades para contigo, sem nos comprometer com a graça tão grande que foi derramada sobre nós. Meu Pai, para que não entremos num caminho de ingratidão, de cegueira espiritual, e que coisas piores do que viver enfermo num lugar triste aconteça conosco. Nós sabemos que esta foi a tua preocupação. Nós sabemos que o pedido de não pecar mais não se deve a algo que o Senhor deseja para si mesmo, mas nós sabemos que isso é para o nosso bem, é para que sejamos totalmente curados. Eu termino essa oração te agradecendo, Senhor, por reconhecer que o Senhor não somente cura o nosso corpo, mas cura a nossa alma, restaura o nosso interior. Eu declaro perante a tua palavra que todo irmão e toda irmã que aqui se colocou diante do teu altar nesta hora possa ver o teu operar, possa sentir o teu trabalhar nas próximas horas. Quem sabe ao chegar em casa, meu Pai, é do teu jeito e no teu tempo, mas o meu pedido é este, e eu sei que pela fé nós podemos receber toda a graça. Então é este o meu desejo, é este o meu pedido, e por tudo que tem feito, eu te agradeço desde já, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, e todos juntos a uma só voz digam em amém. É neste nome, é o nome que tem poder. Então você vai aplaudir ao Senhor agora e dar um abraço aí nesse teu irmão, amém? Diga para ele aqui, principalmente os que estão aqui, abraça um irmão que está aqui na frente. Vem aqui, Luan, quero te pegar aqui como exemplo, vem aqui, quero te abraçar. E do jeito que eu vou falar para o Luan aqui, você fala aí para o teu irmão também agora, amém? Presta atenção. Luan, levanta, ande e não peques mais.